Na luta de um titã contra o ovo que tudo vê, nós já estamos ganhando de 2-0. Tivemos duas grandes alegrias hoje. Verinha datilógrafa Cagalhães está fora do X e o ar ficou muito mais respirável. 2, o PL 2630 naufragou de vez. Através de uma declaração oficial do presidente Arthur Lira, o projeto não tinha para onde ir e, segundo Lira, foi jogado no mar do esquecimento. Mas você pode dormir tranquilo e festejar a partir de agora? Não, meu amigo, porque o buraco aqui no Brasil é muito mais embaixo e debaixo do buraco ainda pode ter inúmeros porões, como eu sempre digo aqui. O Dias Toffoli, excelentíssimo ministro do STF, disse que estava liberando para debate a nova análise do Marco Civil da Internet, que é a lei que regulariza as redes sociais e o comportamento dos cidadãos na internet, dizendo, inclusive, que o que é crime no mundo real também seria crime no mundo virtual. Mas parece que existem autoridades que não estão muito satisfeitas com a lei determinada, defendida pelo Marco Civil da Internet, e eu quero comentar sobre isso com vocês. Nessa edição eu também comento que tem muita coisa acontecendo na direita, que aprovou uma moção de louvor na Câmara a Elon Musk e ele agradeceu. Enquanto isso, a esquerda está chamando o titã Elon Musk de Elon Musk. E a gente tem que conviver sobre isso, né? É um show à parte, grotesco, mambembe e de péssimo gosto. Bom, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo para ajudar o canal. Compartilhe aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é inscrito, já sabe o que fazer. Preço da liberdade, eterna vigilância. Antes de ir para a matéria, tem ainda um item da escalada que eu esqueci de passar para vocês. Estou eu navegando na internet e me surge um print de um post de Donald Trump lá na rede social dele com 1.400.000 visualizações. Tem a ver com Rússia, Ucrânia e Hunter Biden. Fica comigo que você não vai se arrepender, não. No mínimo, você vai precisar fazer alguma coisa para dormir hoje. De novo, vamos lá. Vamos para as notícias. Olha só, sabe sobre aquelas ameaças de prisão aos funcionários do Elon Musk? Realmente elas aconteceram. Samuel Puncher conseguiu aqui, né, uma cópia do documento dizendo que a equipe do jurídico do X solicitou ao Alexandre de Moraes que a partir de agora encaminhasse todo tipo de solicitação judicial para os escritórios do X nos Estados Unidos. E claro que Alexandre de Moraes não vai admitir isso. Lembram do que aconteceu no Telegram no passado? Que o Telegram chegou a ficar fora do ar e foi obrigado a nomear um representante legal aqui na Terra Brasilis? Então, Alexandre de Moraes não admitiu e foi aí, neste contexto, que o STF disse que os representantes do X deverão responder judicialmente caso o STF tenha que enviar as solicitações para os escritórios do X nos Estados Unidos. Então, está aqui, ó, diante do exposto, não havendo dúvidas da plena e integral responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Limitada, bem como de seus representantes legais, inclusive do tocante à eventual responsabilidade penal perante a Justiça Brasileira, indefiro o pedido. E aí assina ele, ministro Alexandre de Moraes, documento ainda sem assinatura e tal. Mas aí o Mário Sabino trouxe a seguinte notícia. O ministro Alexandre de Moraes acusou o escritório Pinheiro Neto, um dos maiores de São Paulo, com posto de advogados de primeiríssima linha, de beirar a litigância de má-fé na defesa do X. O Mário Sabino acha espantoso. Eu não acho, só preciso lembrar a vocês que o Mário Sabino é um dos responsáveis pela teoria do voto nulo, não é? O que vocês sabem muito bem, um sapatênis de primeira categoria que ficou dodóizinho quando viu o seu poder ser dizimado com a aparição de Jair Messias Bolsonaro. Mas tirando todos esses detalhes, eu acho que é uma informação muito importante, porque para o Alexandre de Moraes, qualquer um se tornará desonesto se não acatar a lei do Aleixerxes, né? O cara tá indo longe. Eu acho que ele mexeu num vespeiro do tamanho que ele nunca poderia imaginar. Como ele está rodeado de asseclas e tem a mídia totalmente subserviente aos seus mandos e desmandos, era difícil alguém dizer para ele
que não, Aleixerces, daqui você não passa. Bem, eu acho que ele encontrou um não bem acima de sua altura, se é que vocês me entendem, né? O Renato Souza diz que em manifestação no STF, a PGR defende que os representantes no X no Brasil sejam ouvidos pela Polícia Federal. Tá, a PGR orientou que os representantes do X sejam ouvidos pela Polícia Federal. Para quê? Qual é a finalidade? E o Renato responde: a finalidade das oitivas é saber qual o alcance das declarações de Musk e se perfis bloqueados no Twitter foram reativados. Bom, a gente não requer prática nem habilidade. Eu vou ensinar para a Polícia Federal, tá? A Polícia Federal, para saber qual é o alcance das declarações de Elon Musk, basta vocês irem no perfil oficial do Elon Musk aqui no X, que é essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês. Vai ali, digita Elon Musk na busca. Vai aparecer o perfil do Elon Musk. E vocês vão medindo quantos likes tem as declarações de Elon Musk, quantos retweets tem. E eu aconselharia também a dar uma olhadinha nos comentários, porque os comentários dos brasileiros são um espetáculo à parte. Quem sabe assim vocês entendem de uma vez que o Brasil não tem uma milícia digital de direita, mas sim brasileiros que apenas acordaram e não voltarão nunca mais para a caixinha. Segundo, se vocês querem saber se os perfis bloqueados foram reativados, a ação também é simples, tá? Basta você abrir o X, ir na busca e digitar o nome ou colocar a arroba de cada perfil bloqueado. E aí vocês vão saber se eles foram reativados ou não. É uma ação muito simples. Não precisa dos representantes do X irem até a Polícia Federal para prestar depoimentos. Eu acho que essa ação já é uma ação para tentar prendê-los. Se legalmente ou ilegalmente, só o Aleixerces pode dizer, né? Porque tudo que eu argumentar aqui não passará de argumento de uma mera bolsonarista. Não é assim que Aleixerces taxa todo mundo? Então, vamos consultar o Aleixerces para saber se é legal ou ilegal. Bem, e ai, meu Deus! E a Daniela tá como? A Daniela tá assim, não vou soltar a voz dela, não. Abro aspas para ela. Ela disse o seguinte hoje na Globo News, no programa que ela é lá, a boba da corte. Não é uma briga, não é uma crítica, é um crime sobre ataques do bilionário Elon Musk, dono do X, ao ministro Aleixerces. Não é picuinha, está acusando a Justiça Eleitoral de cometer crimes no Brasil com provas de onde? De Nárnia. É só pelo tumulto que interessa uma ala política. Daniela, meu amor, ele disse que tem as provas. Eu posso garantir que ele tem as provas? Eu não posso garantir. Eu não tô lá, né? Não sou, né? Ali, né? Toda grudada, não tenho o celular de Elon Musk, não tenho o zap de Elon Musk, não tenho nada. Então eu não posso garantir que ele tem as provas. Mas ele disse que tem. E desde que esse moço começou a abrir a boca em relação ao regime que voga aqui no Brasil de uma democracia relativa e pujante, desde que ele começou a abrir a boca, tudo, quase tudo, foi confirmado. Eu, se fosse você, não me precipitaria. Ele disse que tem as provas. Por que ele ainda não colocou nas redes, então? Porque ele está tentando tirar seus representantes no Brasil e colocá-los em segurança. Porque você sabe, Danizinha, a boba da corte, no circo, né, da pocilga que é este país, a democracia relativa e pujante, ela não costuma aplicar muito bem as leis que a gente conhece, entendeu? Então ele só está esperando isso. Disse ele, eu, se fosse você, não me precipitaria. O negócio está ficando grave, tá? Enquanto isso, a Câmara, através de sua comissão, aprovou uma moção de louvor a Musk por enfrentar a censura. Moção de aplausos ao empresário Elon Musk foi aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Eu tenho o início do trechinho aqui de boas palavras para animar e aquecer a nossa alma. Nosso requerimento de número 68 de 2024, a gente requer a aprovação de moção de aplauso e louvor a Elon Musk, dono da rede social X, antiga Twitter, por expor e enfrentar a censura política
e infundada imposta pela justiça brasileira contra os usuários da plataforma no país. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Vá! O Elon Musk precisa ver pelo menos algumas ações em retorno a tudo que ele está arriscando, né, gente? Enquanto isso, a esquerda está como? A esquerda, que é a fotografia de tudo que não presta nesse país. Eu vou mostrar como está a esquerda, olha só. O canalha que eu estou falando é esse sujeito que nasceu na África do Sul, se tornou um dos maiores bilionários do mundo, a custo da exploração das pessoas, e agora acha que pode andar desestabilizando as democracias para tomar de conta das riquezas. Esse elemento chamado Elon Musk. É o Elon Musk. É Elon Musk. Depois do Elon Musk, depois do Bitcoin. É isso, ó. Esse é o retrato da esquerda brasileira. Esse moço é o Chico Vigilante do PT. Ele é deputado distrital, tá? Distrito Federal em Brasília. Ele que foi o relator da CPI da pandemia, onde nós ouvimos dele as maiores atrocidades. Da pandemia, não, dos atos do dia 8 de janeiro. Foi dele que nós ouvimos as maiores atrocidades. E agora ele coroa aí a esquerda com toda a sua virulência. É isso, é isso. E aí vamos falar de PL 2630, que acabou de afundar? Não vou me precipitar, não. Vou deixar o Arthur Lira falar com vocês. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Vamos lá. Outra moção de aplausos para Elon Musk. Ele estava com a bunda sentado em cima do projeto, né, do PL 2630. Agora ele terminou de afundar. O que ele diz? Nós não tivemos tranquilidade. É claro que não teve tranquilidade. O povo infernizando todo mundo está pensando o quê? Mas ele fala coisas mais importantes, vejam. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. Ele está fadado. Então vocês entenderam, né? O próximo palhaço que aparecer aqui na minha rede social, no meu canal, dizendo que falar coisa na rede social não adianta nada, é porque você não entendeu nada realmente do que está acontecendo no país e por que essa sanha deles de censurar as redes sociais. Se tem uma coisa que eles querem acabar é porque essa coisa é muito boa para o Brasil. E uma das nossas vitórias com o empurrãozinho do direita, do cruzado de Elon Musk, foi o afundamento definitivo do PL 2630. Podemos descansar? Não podemos. Por grande dois motivos. O primeiro, vão tentar enfiar nesse novo texto que eles vão sentar para estudar, ele vai montar uma comissão de estudo para a regularização das redes sociais. Ele quer fazer com que todo mundo acredite que será algo diferente do texto do PL 2630, coisa que a gente vai ter que fuçar e acompanhar muito de perto, porque, na minha humilde opinião, é o modus operandi da esquerda camuflar as questões e empurrar de forma quase que imperceptível no texto novo. E isso a gente vai ter que vigiar. Mas tem outra coisa que está perigando no Brasil, eu vou mostrar para vocês agora, que é o excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que liberou retomada de julgamento de ação que questiona Marco Civil da Internet. Ou seja, o Marco Civil da Internet é a lei que regula a utilização da internet como um todo. E a primeira coisa que o Marco Civil da Internet diz é que tudo que é crime no mundo real é crime no mundo virtual. Isso não precisa...
se você tem pelo menos 2 neurônios, você já sabe que se enganar no mundo real é crime, enganar no mundo virtual, seja lá de que forma for, também é crime. Não precisa de lei nenhuma mais para isso. Então, assim, o Marco Civil é o que regula a internet, a utilização da internet. Por quê que eles querem colocar para análise a ação que questiona a legalidade do Marco Civil da internet? Eles estão a ponto de declarar que o Marco Civil da internet é inconstitucional? Por que será? Eu tenho minhas desconfianças, mas eu quero aqui abordar 2 opiniões muito interessantes. Uma é do Emerson Grigoletti. Ele diz o seguinte, nosso amigo, querido, guerreiro demais, ele diz assim, ó, a velha imprensa e a esquerda inteira está aproveitando da situação do Elon Musk e tal, afirmando que tudo isso justifica a regulação das redes sociais e da internet. Pois bem, se isso justifica a necessidade de regulação, me parece uma confissão de que estão agindo fora da lei. Se eles estão doidos para arrumar um monte de leis, não seria para justificar os seus atos ilegais até agora? É uma elucubração, tá? O Emerson Grigoletti continua. Se não há lei para resolver o que está acontecendo, significa que as decisões tomadas até aqui foram embasadas na legalidade? Vai deixando aí nos comentários o que você acha. Para mim, a verdade é que há lei, que é o Marco Civil da internet, que o Toffoli recebeu uma ação lá e ele liberou de novo para julgamento essa ação que questiona a constitucionalidade do Marco Civil da internet. Aí o Grigoletti continua. A verdade é que há lei. O problema é que ela não está sendo aplicada como prevista nela própria, mas como eles querem que seja. Eles, vocês sabem quem é, né? Por isso querem mudá-la, para aumentar o nível de controle estatal e da censura de forma legal prevista na lei que eles querem. Não ilegal, distorcendo o que já existe ou inventando normas que acontece hoje. De qualquer forma, afirmar que isso justifica a criação de uma nova lei me parece uma flagrante confissão de que agiram e agem na mais completa ilegalidade. Aí ele lança uma pergunta, o que vocês acham? Eu pergunto a mesma coisa. O que é que vocês acham? E um outro comentário que eu quero citar para vocês é do Leandro Ruschel, que ele diz assim, ó, para provar que não é um poder ditatorial, o Supremo caminha para regular as redes sociais por conta própria ao arrepio do Congresso. Inclusive, uma das justificativas do Jacques Toffoli para retomar esse julgamento aí do Marco Civil da internet é que, pela omissão do Congresso, por causa da omissão do Congresso, tá? A discussão gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da internet, que já regulamenta a operação das redes no Brasil. O artigo define que as empresas são obrigadas a tirar mensagens do ar apenas com decisão judicial. E nós ficamos sabendo, através da denúncia do Elon Musk, que eles estavam fazendo isso sem o devido processo legal, sem observação e supervisão do Ministério Público e ainda pedindo para se esconder debaixo das calças de Elon Musk, dizendo, ô grandão, diz aí que é você, não diz que é a gente, não. O que o Supremo quer é que as plataformas sejam obrigadas a retirar mensagens do ar por conta própria, sem a necessidade de aguardar por decisão judicial, podendo, inclusive, serem responsabilizadas por não fazê-lo. O objetivo é claro, terceirizar a censura para as redes, para não ter o ônus de ter que censurar cada pessoa indesejável para o sistema, eu diria para o regime. Ou seja, a pressão será feita pelas autoridades sobre as redes, que passarão a oferecer menos liberdades aos usuários para não passar pelo risco de serem processadas. Essa é exatamente a denúncia de Musk. A empresa teria sido assediada para derrubar perfis contra o atual ordenamento legal, que prevê a necessidade de uma decisão judicial. Gente, isso tá melhor, mas muito melhor que House of Cards. Meu Deus do céu, quanta emoção. Se você não é adepto de emoção, meu amigo, desliga a internet e vai dormir. Vai assistir Globoplay. Vai lá, porque não é isso que temos para hoje na fila do pão. E aí, para coroar o final da nossa terça-feira, eu, passeando lá pelo Twitter, vi uma menção a Donald Trump. Gente, 4 milhões de menções. E aí eu fui, né, do que está acontecendo com o lourão lá.
Olha só. Ele postou na rede social dele isso aqui, ó, Biden Trails. E diz o seguinte: a Rússia disse hoje que está abrindo uma investigação sobre o Ocidente que financia o terrorismo enviando fundos para a Ucrânia. A Rússia disse que os fundos recebidos na Ucrânia são de empresas norte-americanas, incluindo uma empresa ligada a Hunter Biden. Não teremos marasmo nem hoje, nem amanhã na fila do pão, nem aqui e nem nos Estados Unidos. Parece que o Deep do Deep State resolveu agir, tanto aqui quanto lá. Eu acho que os verdadeiros donos dos Estados Unidos abriram os olhos, vendo que estavam perdendo sua zona de retaguarda para a China, Irã, Rússia e todo guerrilheiro safado que o valha. E resolveu se levantar e dizer, ora, o poste que foi permitido que colocasse aqui nas minhas terras americanas está entregando tanto os nossos territórios quanto o território de nossa zona de retaguarda para o inimigo. Porque, gente, tanta coisa passou na minha cabeça depois que eu li isso, mas, enfim, só vai entender mesmo quem acompanha o canal desde os primórdios, desde o primeiro canal, Valéria Bernardo. Que esse aqui, se você não sabe, é o terceiro. Só essas pessoas que vão entender. Na época que a gente conseguia falar com um pouco mais de liberdade. Cara, tá demais esse mundo. É a melhor época pra gente viver. Eu acho. Viver e ser cristão nessa época. O que você acha? Deixa aí nos comentários pra mim. Tudo bem que a gente às vezes é levado aos píncaros quase da loucura, mas é um grande prazer abrir os olhos de manhã, acordar e fazer parte do lado certo da trajetória da humanidade, porque isso contará muito. E não só hoje, mas principalmente no porvir. Então eu conto com você, tá? Vou pedir seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Você pode apoiar a gente com qualquer valor, que é muito bem-vindo. Na descrição tem 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por qualquer motivo. E também tem uma conta no PayPal, onde você pode nos apoiar mesmo nos acompanhando fora do Brasil, tá bom? Estou com vocês nos comentários, desde o início do vídeo, dando meu pitaco. Vamos debater tudo. Quase tudo. Neste caso da democracia relativa, pujante e imparável do ovo que tudo vê.